muita gente que perde peixes, que não vê essa mortalidade de peixes na fase inicial, assim que compra os alevinos. Então, comprou os alevinos, colocou dentro do viveiro e aí começa a perder esses peixes sem muitas vezes sem inclusive saber onde é que foram parar esses peixes, né? E a questão é que quando você faz o alojamento dos peixes dentro do teu viveiro viveiro escavado lá na tua piscicultura, se você faz isso sem planejamento e sem se preocupar com a presença de predadores, inevitavelmente você vai ter problemas, você vai ter perdas e vai ter ataque desses predadores. Soraya, mas não tem predadores na minha região, não tem predadores na propriedade onde eu vou implantar minha piscicultura, né? Por exemplo, para quem ainda não tem piscicultura. Uma coisa eu vou te dizer, se ainda não tem predadores, é porque você ainda não tem os peixes, né? Para quem ainda não tem os peixes. Porque a partir do momento em que você colocar os peixes lá dentro do viveiro, esses predadores vão começar a aparecer. É inevitável o aparecimento desses predadores lá dentro da piscicultura. Por quê? Porque quando eu tenho uma maior oferta de alimentos para os animais nativos, né? Os animais que estão aí na natureza, em busca, a caça de alimento, eles vão identifiquei que aqui tem um buffet livre, né? Então, eles vão ficar muito próximos àquela região, sabendo que ali tem facilidade de alimento e de grande quantidade de alimento. Então, mesmo que você não tenha predadores hoje na tua região, principalmente para quem vai iniciar, né? É importante você saber, os predadores eles vão aparecer, então você precisa se preocupar com isso desde o início, tá? Para quem ainda não sabe quais são esses predadores, podem ser pássaros de vários tipos de porte, de várias espécies, morcegos, né? Então nós temos morcegos que também vão predar esses animais, e pássaros e morcegos são principalmente predadores de peixes menores, das fases iniciais, tá? Então, são principalmente peixes menores, ou seja, os alevinos, né? Então, alevinos que vão ser predados aí nessa fase, nesse primeiro momento, porque são pequenininhos e têm mais facilidade de serem predados, de serem atacados por pássaros e morcegos. Nós temos também a possibilidade da presença de outros tipos de predadores em fases mais para frente. Então, a lontra é um grande predador, jacaré, né? Então, quem tem aí acesso a jacaré e outros animais maiores que podem entrar dentro do teu viveiro e consumir esses peixes. Jiboia, né? É comum ter jiboia dentro de viveiros de piscicultura. Então, ter esses animais aí dentro da tua propriedade, dentro do lugar onde você tem a sua piscicultura, inevitavelmente vai acontecer com que tenha consumo desses animais, né, dos seus peixes. Então, você precisa se planejar quanto a isso. E aí, o grande problema é que o piscicultor pensa, né, Soraya, eu não tenho predadores, ou as telas de proteção para viveiros de piscicultura são muito caras, né? Então, se você pensa esse tipo de coisa, de que não precisa se preocupar, ou que você não tem estratégia para ser utilizada, ou que as telas de proteção de contra ataque de predadores são muito caras, eu vou te provar que vale muito a pena você se planejar ou você investir em coisas que protejam o teu viveiro de piscicultura. E aí, por que é que a gente precisa proteger, se planejar para evitar essa situação? Justamente porque cada peixe que você perde, cada peixe que é predado, né, dentro da sua piscicultura, é menos peixe que você vai engordar. Então, pensa numa coisa, o seguinte, né? Eu fiz uma conta aqui. Se você tem você comprou lá, por exemplo, 10 mil peixes, né? 10 mil alevinos. E desses 10 mil alevinos, por não ter se planejado, por não ter usado nenhum tipo de estrutura para fazer a proteção do teu viveiro, você teve uma perda de peixes de em torno de 10%. Estou trazendo um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que você tenha tido uma perda de 10% de peixes por predação.
Quando você passa a perder 10% de peixes, então são, né, desses 10 mil aqui que eu estou dando como exemplo, você perdeu 1.000 peixes predados. Vamos dizer que você tenha pago R$ 300 no milheiro desse peixe, são R$ 300 que foram perdidos. Aí você pode pensar, mas R$ 300 é muito mais barato do que uma tela antipássaros, por exemplo, né? Quem já pesquisou, né, qual é o preço de uma tela antipássaros, quem já quis comprar uma tela antipássaros, sabe do que eu estou falando. E sim, né, R$ 300 é muito mais barato do que uma tela antipássaros. Então não vale a pena você ter essa tela antipássaros. Pensa comigo o seguinte, R$ 300 é o preço do milheiro desse peixe que você colocou ali dentro do viveiro e ele foi predado, ok. Se demorou 30 dias para esses 1.000 peixes serem consumidos pelos predadores aí da tua região, da tua piscicultura, né, o pássaro, o morcego, teve um consumo de ração de pelo menos 30 dias ali por parte desses 1.000 peixes. Então, né, não são só R$ 300, são R$ 300 mais a ração que foi fornecida para esses 1.000 peixes. Além disso, imagine comigo o seguinte: quando você sabe a capacidade de suporte do teu viveiro e você compra os 10.000 peixes, você já comprou esses 10.000 peixes pensando em produzir 10 toneladas de peixes, né? Se o peso de abate desses animais for de 1 quilo. Quando você perde 10% dos animais, ou seja, 1.000 peixes, você não vai ter 1.000 quilos de peixes dentro do teu viveiro. Ou seja, você estava se planejando, se organizando para produzir 10 toneladas de peixes e por conta da predação, né, uma taxa de predação aí de 10%, você vai conseguir produzir somente 9 toneladas de peixes. Se esse teu peixe for vendido, comercializado a R$ 7 o quilo, são R$ 7.000 a menos de faturamento que você poderia estar fazendo ali dentro do teu viveiro.